Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E o programa de hoje está ligado à área de enfoque de apoio à educação e estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o excelentíssimo professor Dr. Eduardo Festoso. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Muito obrigado, o prazer é todo meu, Paulo. Excelente. E para você de casa que nos acompanha, vamos falar aqui um pouquinho de uma forma bem resumida, mas tem que ser muito bem resumido mesmo, porque o currículo aqui do professor Eduardo é muito extenso. O professor Eduardo é formado em farmácia bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Unesp. Possui também o mestrado e doutorado em biotecnologia pelo Instituto de Química de Araraquara, também pela Unesp. Fez também o doutorado sanduíche, que é quando você faz uma parte do doutorado aqui no Brasil e fora do Brasil também. E nessa ocasião, o professor Eduardo fez o doutorado também, parte do doutorado, no Departamento de Química e Bioquímica da Universidade de Miami, em Oxford, nos Estados Unidos, na área de ressonância paramagnética eletrônica de onda contínua e pulsada. Sensacional. E também tem aí uma experiência vasta na área de bioquímica que a gente vai falar ao longo desse primeiro bloco. Sensacional, Eduardo. Parabéns. Obrigado. Bom, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo e o pessoal que nos assiste conhecer um pouquinho mais a respeito do professor Eduardo, vamos falar onde que você nasceu, como é que você veio parar em Tupã, Bom, eu nasci em Bebedouro, estado de São Paulo, também no interior do estado. É uma cidade muito parecida com Tupã. Eu, quando vim para cá, eu não estranhei nada, porque é uma cidade muito parecida. São cidades com populações muito parecidas. Bebedouro tem 80 mil habitantes, Tupã tem cerca de 65 mil, 70 mil habitantes. Então, minha vinda só foi mesmo geográfica. Nos costumes, assim, eu continuei tranquilo, assim, gostando. Gosto muito de morar no interior, então não foi nada absurdo, uma mudança assim. Perfeito. E você é tupanense desde quando, Eduardo? Eu vim para cá em 2014, quando a Unesp aqui de Tupã abriu os primeiros concursos para os docentes do curso de Engenharia de Biosistemas, E eu fui um dos primeiros que vim para cá. Eu tenho muito orgulho disso. Vai fazer 9 anos, Agora, em 1º de julho, vai completar 9 anos que eu sou tupanense de carteirinha. Só não torço pro tupanense, ainda continuo torcendo para Inter de Bebedouro, mas vou no estádio aqui do Tupã, acompanho, porque isso faz parte da nossa cultura, do interior, Muito bom. E é interessante também a gente comentar o que te motivou a fazer esse curso de graduação em bioquímica, e trilhar toda essa trajetória excepcional, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, o que te motivou a cursar nessa área, principalmente o pessoal que é mais jovem, e está assistindo a gente aí também, e tiver interesse, Exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo elogio. Você sabe que na nossa carreira isso é mandatório, Nós temos que continuar estudando desde da graduação, Essa história de quando eu comecei, por que a farmácia, aconteceu o seguinte: eu gostava muito, no ensino médio, eu tinha muito interesse por química e biologia, A gente não tinha ideia do que era bioquímica ainda naquela época, Então a gente gostava, eu particularmente gostava muito de biologia e química. Aí quando eu fui prestar vestibular, o que eu pensei? Falei, bom, eu vou pegar os manuais do candidato e vou olhar os cursos que tem mais química e bioquímica na sua grade. E eu vi que farmácia bioquímica já juntava biologia e química até no nome, Então eu acabei escolhendo farmácia bioquímica como primeira opção. Segunda opção, eu tinha colocado engenharia química e química pura, que eu tenho um quezinho aí pela química em geral. Bom, eu acabei prestando os vestibulares, A farmácia bioquímica eu acabei não passando de primeira,
eu passei em lista de espera, né? E fui chamado na Unesp de Araraquara. Eu lembro até o meu número, eu fui 35º da lista de espera, que eram 100 candidatos. E aí eu acabei estudando em Araraquara, né? Isso foi abrir os caminhos, né, universitários ali. E lá eu fiz todo o meu trajeto acadêmico, né? Eu fiz a graduação lá, né, em Araraquara. Na graduação eu já me interessei pela química, né? Então eu fui pela química junto com a biologia, que hoje a gente sabe que né, acaba sendo a bioquímica. E eu fui fazer estágio na bioquímica do Instituto de Química, que é um instituto ali vizinho da farmácia, e é ali que eu continuei a fazer toda a minha pós-graduação, porque foi amor à primeira vista. Eu até hoje trabalho com isso, né? Então eu gosto muito dessa parte, é uma área que me fascina muito até hoje. Então, que legal, muito bom. E como que surgiu essa oportunidade de você também fazer o doutorado aí fora do país, né? O doutorado de sanduíche, né? Sanduíche. A questão da graduação foi muito preponderante para me guiar para a pós-graduação, né? Os estágios que eu fazia na graduação em bioquímica, eles foram me envolvendo de tal forma que, mesmo eu tendo a curiosidade de sair para um estágio em empresa, né, eu ainda fiquei falando, nossa, parece que falta alguma coisa, eu ainda quero continuar os estudos ali. Então, eu fui fazer um estágio curricular numa empresa, no Açúcar Guarani, na época, olha, e lá em Severina, também uma cidade no interior, perto de Olímpia, né? Fiz meu estágio lá, mas eu acabei voltando para Araraquara para fazer a prova do mestrado. E aí, o que aconteceu? Fazendo a pós-graduação em biotecnologia, né, os estudos foram se aprofundando cada vez mais. E eu me apaixonei muito por essa área. Tanto é que a ressonância paramagnética eletrônica pulsada, né, o nome é bonito e complexo. Que é complexo aí, parece até um trava-língua. Na verdade, foi uma técnica que eu precisava saber e que ainda não, que naquela época pouquíssimos grupos faziam aqui no Brasil, realizavam essa técnica no Brasil. Então, o doutorado de sanduíche foi motivado justamente para eu entender mais sobre ela. Então, o que aconteceu? Eu entrei em contato com que foi meu orientador lá nos Estados Unidos, junto com o meu ex-orientador, nós entramos em contato, né? Ele aceitou de primeiro momento, e foi justamente o programa do PSDE, que é o programa de doutorado sanduíche no exterior, que voltou agora, né, há 10 anos depois. Eu fui um dos últimos que fui contemplado com esse programa, lá em 2012, que foi quando eu fui para lá, para os Estados Unidos, e agora voltou, né, ainda bem, né, é um programa excelente, que forma profissionais e que é o mais interessante, traz coisas técnicas de ponta do exterior para que a gente possa atuar aqui no Brasil, né? Interessante que hoje eu não estou trabalhando muito com essa área, mas essa área me abriu possibilidades, por exemplo, da área de biofísica, onde eu posso atuar na área que eu estou atuando hoje. Então, você vê, conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais, com né? certeza não é, Du. Olha, bom, eu falo Du, pessoal, porque a gente, além de trabalhar junto, considera como amigo aí também, então tem essa intimidade. Com certeza. Mas de uma maneira formal, professor Eduardo. Com certeza, pode me chamar de Du, não tem problema nenhum, Paulo. Meu amigo, e você já conhecia Tupã? Como é que foi essa sua trajetória? Porque você foi para os Estados Unidos, né? Fez lá um pós-doutorado, eu falo assim, tinha um mundo inteiro aí também, e você escolheu vir para Tupã, né? Como é que foi esse momento aí? Você vê, são histórias muito interessantes, né? Por exemplo, quando eu ia para a praia, quando eu era criança, Bebedouro você passa para ir para o litoral, você passa pela Washington Luiz. E quando você passa pelo Washington Luiz, você passa por Araraquara, né? Então, invariavelmente, eu passava pelo Instituto de Química, né? E eu via ali
eu olhava para aquele lugar, falei, Instituto de Química. Agora criança, eu lembro, eu falava, nossa, que lugar legal, que lugar bacana. Um dia eu quero conhecer esse lugar. Pois eu fiz, eu acho fantástico. Eu fiz minha iniciação científica, mestrado e doutorado nesse lugar. O Tupã foi antes disso, porque, como eu disse no começo da entrevista, eu sou torcedor da Internacional de Bebedouro. Meu pai era entusiasta e eu também segui os caminhos dele, né? E quando, em 94, numa disputa de acesso a A3, né, na 4ª divisão para a 3ª divisão, a Internacional jogou com o Tupã. E a Inter ganhou de 1-0. Ah, é? Ganhou de 1-0. E eu era menino, tinha 11 anos de idade, eu olhava aquilo e falava, rapaz, mas que nome de cidade engraçado, Tupã, né? O que será? É um deus, né? É um nome indígena, obviamente. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Né? E quando, depois de fazer, né, o doutorado, tudo, veio o concurso, e eu vi que era para Tupã, isso me surgiu de novo, essa lembrança. Tupã, cara, é o destino mesmo. Não tem jeito, o destino, né? É o universo conspirando aí a seu favor, desde um jogo de futebol até a vida profissional. Exatamente. E agora também, graças a Deus, uma vida familiar também, consolidada aqui em Tupã, né? Exatamente. Recém-casado, recém-casado, graças a Deus, tudo bem resolvido e assim, a minha vinda para cá foi um desafio de fato, né? Porque Tupã não é um grande centro em relação à área que eu estou. Grandes centros seriam Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, né? Então eu sabia que eu teria um desafio muito grande vindo para cá, porque eu teria que construir, né, essa infraestrutura para eu trabalhar de forma minimamente competitiva, né, em relação à ciência de ponta. Né? Então, eu já sabia que seria um desafio, né, e eu topei. Eu acho que nós não podemos ficar só esperando cair do céu. Exatamente. Né? Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de atitude no sentido de, poxa, por que não aqui? Por que São Paulo? Porque São Paulo já tem tudo no sentido de infraestrutura. Por que não construir aqui em Tupã? Né? Eu tenho essa perspectiva, eu acho justamente porque eu sempre morei em cidades pequenas, né? Desde o sanduíche quando eu fui para os Estados Unidos, a cidade de Oxford, que também é uma história interessante, porque lá tem 5.000 habitantes. Mas em férias, quando você tem o período letivo, lá vai para 20.000 habitantes. Então é uma cidade super universitária. Né? Então, assim, eu olhava aquilo, uma cidade de 5.000 habitantes com uma infraestrutura desse tamanho. Né? Por que não aqui? Né? Então eu sempre pensei dessa forma, eu acho que nós podemos sim fazer esse tipo de investimento nas nossas pesquisas, no nosso trabalho. Sim, e transformar a realidade local de onde a gente está. Exatamente. E, inclusive, o pessoal que nos assiste, o professor Eduardo, ele tem conseguido fazer isso com muito êxito, muito empenho, muita dedicação, porque os seus projetos de pesquisa aqui dentro da Unesp de Tupã são projetos de relevância, de destaque para a unidade e que eu, como professor desse time, eu tenho muito orgulho, né? Cada vez que a gente conversa, o professor Eduardo aprovou um projeto novo e são recursos na ordem de milhões, né, que vem aqui para a nossa unidade de Tupã, né, projetos do professor Eduardo. Tem aí vários alunos bolsistas de projetos, alunos de outros países também. E o bacana também é essa transformação de vida desses alunos dentro dos seus projetos. Comenta um pouquinho para o pessoal que nos assiste esses seus projetos de pesquisa. O que você faz de relevância aqui para o cenário da pesquisa local, nacional e mundial também? E dentro dessa área que você disse, né, Paulo, o mais importante é a formação de recursos humanos, né, que são as pessoas que transformam, né, o lugar que a gente está. Né? Então, eu tenho um projeto agora da FAPESP, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nos permitiu trazer um equipamento aí de extrema importância
para análise de compostos naturais. É como se fosse uma super balança, né? Falando em uma linguagem bem simples, é como se fosse uma balança extremamente precisa em que você consegue pesar com precisão de 4 casas decimais uma molécula de água, por exemplo. Perfeito. Então, você consegue identificar com muita precisão e exatidão compostos naturais de qualquer espécie, de qualquer natureza. E isso abre novas perspectivas. Por exemplo, você consegue fazer análises de compostos que são exigidos por países que antes você não tinha condições. Né? Então você consegue fazer, por exemplo, uma análise de um produto em que você, por exemplo, pode analisar pesticidas, né? Se há algum tipo de toxinas, né? E trazer um laudo para aquela pessoa e dizer, olha, esse produto está ok, porque eu tenho certeza, já que eu tenho esse equipamento que chama espectrômetro de massas, ele consegue dar essa exatidão, essa precisão enorme, e isso abre um leque de possibilidades de pesquisa e desenvolvimento para Tupã. Perfeito. Isso nós estamos falando na casa de quantos milhões desse laboratório que a gente tem hoje na Unesp, que fica aí na sua responsabilidade, não é? Hoje, aliado ao projeto bolsas, anterior, tudo, com as bolsas, gira em torno de 3 milhões de reais que nós trouxemos para Tupã. Isso sem nenhum viés político, só o viés institucional de educação. Então, hoje eu tenho um pós-doutorando que veio do Camarões, ele trouxe a família dele para estudar aqui em Tupã, né? Vai chegar uma outra pós-doutoranda agora de Viçosa, também vai trabalhar conosco no nosso laboratório, fora os doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica que trabalham no nosso grupo de pesquisa, aí tentando fazer pesquisa de ponta aqui em Tupã, que é o nosso maior desafio mesmo. Parabéns mais uma vez. Pessoal que nos assiste, olha que sensacional, né? A gente tem aí vamos falar um tupanense, né? Naturalizado tupanense, né? Que está ajudando a mudar a realidade da nossa cidade, da nossa instituição de ensino aqui da Unesp, capacitando os jovens aqui da nossa região também, no curso de Engenharia de Biosistemas e nos cursos também de mestrado, doutorado e agora também de pós-doutorado, né? Exatamente. Parabéns, Eduardo, sensacional. Muito obrigado, Paulo. E aqui no curso de Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã, que nós fazemos parte, né? Sim. Quais as disciplinas que você trabalha, que estão relacionadas aí também com a sua área? Eu trabalho hoje com bioquímica, né, que não podia ser uma outra, né, disciplina, obviamente, bioquímica, e a outra disciplina que eu ministro é a metodologia científica, que é uma disciplina onde a gente traz ferramentas para que o aluno consiga fazer um documento científico da melhor maneira possível dentro das normas, né, da BNT, que é preconizada aqui no Brasil. Então, são essas duas disciplinas que eu ministro no curso, e também tem as disciplinas da pós-graduação, que todas estão no entorno da bioquímica também e da biotecnologia. Perfeito. Além dessa parte de pesquisa, tem também uma parte de extensão que você queira reforçar com o pessoal? Sim, sim. Nós fazemos, além da pesquisa e do ensino, nós trabalhamos também com um CAC. O CAC é o Comitê de Ação Cultural Local. O que é isso? Nós fazemos cultura, nós trazemos ações culturais para dentro do campus de Tupã. Então, esse ano a gente está fazendo teatro, nós estamos fazendo CineCAC, que a gente passa um filme de tema relevante para a sociedade e faz uma discussão em cima dele. A gente está tendo aulas que a gente chama de banda marcial, né, que professores do Projeto Guri, que ajudam muita gente, capacitando os meninos que tocam a bateria da Quebra-Galho, né? Dentre outros, né? Nós vamos fazer o Canta Tupã também, que são um projeto de canto e também de outros instrumentos musicais. Então, tudo trazendo cultura, né, para dentro do campus, que é uma parte que nós temos que ter como cidadãos, né? Perfeito. Só coisa boa. Só coisa boa, ainda bem. Ainda bem. Legal.
Pessoal que nos assiste, olha só que história bacana aí do professor Eduardo Festoso, né? A gente já falou um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional também. A gente vai fazer um breve intervalo. É só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.